Preconceito é um juízo preconcebido, que se manifesta numa atitude discriminatória perante pessoas, crenças, sentimentos e tendências de comportamento. É uma ideia formada antecipadamente e que não tem fundamento sério. O preconceito pode acontecer de uma forma banal, até um pensamento, por exemplo: que feio, que gorda, que magro, como é burro esse negro. Há um sentimento de impotência quando se pretende mudar alguém com forte preconceito. Mas não acontece essa tal mudança. Normalmente, uma pessoa preconceituosa tende a machucar a outra com suas palavras ou até mesmo ações. Os estándares que a sociedade criou de beleza e atração foram os criadores de um preconceito muito comum por todo mundo. É mais comum ser contra pessoas com excesso de peso, mas com esse preconceito quase ninguém se safa. Magros, baixos, altos e muitas outras características são alvo de discriminação. Está de tal maneira cravado na sociedade que as pessoas se discriminam a si próprias. Sexismo envolve a crença de que um sexo é naturalmente superior ao outro, usualmente que os homens são superiores às mulheres, e como tal deve ter mais poder. Isso coloca as mulheres em desvantagem em muitas áreas da sociedade. No exemplo do trabalho, em que se acredita que o homem é mais capaz, são criadas mais oportunidades para os homens do que para as mulheres. Por outro lado, os estereotipos sobre as mulheres colocam muitas vezes e predominantemente como responsáveis pelas tarefas caseiras. A história da humanidade está pejada de relatos de perseguição e discriminação religiosa. No entanto, não são só as religiões organizadas que sofrem de discriminação. Os ateus são também discriminados por grupos religiosos. É também comum que a religião dominante no país tente impor os seus costumes aos seguidores de outras religiões, muitas vezes através da força da segregação e do impedimento de acesso a cargos públicos. Este preconceito engloba a discriminação ou os maltratos à pessoa com deficiência mental, emocional ou física. As pessoas com este preconceito têm tendência a inferiorizar pessoas com deficiência. E em algumas partes do mundo, há instituições que negam seus serviços e emprego a este grupo de pessoas. Outro exemplo muito comum deste preconceito é a abordagem gratuita a uma pessoa com deficiência para oferecer ajuda, quando essa pessoa não precisa, ou quando não perguntam a uma pessoa sem deficiência se ela também quer ajuda. Normalmente, quem faz isto não percebe que está discriminando o outro. O racismo ocorre principalmente de duas formas. A primeira e menos comum nos dias de hoje é a atitude aberta de racismo, em que grupos específicos fazem propaganda pública passando a mensagem que uma raça é inferior à sua. São atitudes comuns a grupos de supremacia branca, e alguns exemplos das suas ações são crimes de ódio, secreção e genocídio. A segunda forma de racismo é chamada de racismo encoberto, que atua dissimuladamente sob a forma de crença cultural de que pessoas de certa cor ou raça são inferiores. O preconceito com a aparência é um dos mais praticados por todo o mundo. Vestir de maneira diferente do socialmente aceitável atrai olhares desconfiados, assim como tatuagens e outros acessórios menos ortodoxos. A maioria das empresas não emprega pessoas que ostentem tatuagens ou piercings, e muitas pessoas pensam pior desse grupo. No entanto, muitos dos mais famosos artistas do mundo, que são idolatrados por essa mesma pessoa, têm e exibem suas tatuagens e estilo.
É a ação de colocar nossa cultura no centro, achar que a nossa cultura é melhor que qualquer outra. É quando colocamos outra cultura na frente da nossa, julgamos a outra como a melhor e a nossa como a pior, e queremos ter aquela cultura e assim largarmos a nossa. O relativismo cultural é quando não julgamos ou criticamos uma pessoa ou um grupo de pessoas por sua cultura e também seus costumes.